Quero aqui aproveitar a fala anterior de Vossa Excelência no pequeno expediente para também dizer que assinarei o requerimento pela abertura da CPI, tal qual também já disse aqui o deputado Wilson Santos, porque nós, desde há um ano atrás, mais de um ano, temos cobrado a responsabilidade dessa casa para com esse que é o maior crime de violação das liberdades individuais do mundo. Não trata-se a Grampolândia de um crime qualquer. É um crime hediondo, é uma violação das liberdades individuais que repercutiu na vida de muitas pessoas e certamente de muitas famílias. Um crime praticado contra adversários políticos, adversários da advocacia e outras pessoas que ao longo do processo foram sendo também inseridas. Já disse aqui há um ano atrás que nem mesmo o escândalo conhecido como o escândalo de Watergate, que repercutiu no mundo todo em 1972, quando o presidente Richard Nixon grampeou o comitê dos democratas, e foi um grampinho, pequenininho, se considerado com o grampo aqui ocorrido em Mato Grosso, porque violou apenas a liberdade de três pessoas que estavam envolvidas na campanha dos adversários do presidente Nixon. E na época, inclusive tem um filme agora recente, que retrata a história de Mark Felt, o homem que derrubou a Casa Branca. O filme é recente, é do final do ano passado. Quem quiser entender o que ocorreu, é só assistir ao filme. E o grande mentor, o grande responsável por derrubar o presidente Nixon, conhecido à época por um codinome de Garganta Profunda, é para mim, aqui no estado de Mato Grosso, o Cabo Gerson. O Garganta Profunda aqui do Mato Grosso é o Cabo Gerson. Mas lá, um escândalo bem pequeno, derrubou o presidente da maior economia do mundo, do país que, de longe, lidera a economia mundial, que é os Estados Unidos. Nixon, diante da vergonha, diante da pressão, teve a humildade de reconhecer o crime e de renunciar ao cargo. Ele que já tinha sido governador, tinha uma carreira brilhante, foi presidente pelo primeiro mandato, reeleito presidente dos Estados Unidos, com vitória nos 49 dos 50 estados norte-americanos, e teve que renunciar. E aqui no estado, parece que, ao acompanhar aqui, deputada Janaína, no ano passado, quando explodiu esse escândalo, e que o desembargador Orlando Perry vinha fazendo um belíssimo trabalho, obviamente acompanhado por uma equipe aí de delegados da Polícia Judiciária Civil, descobrindo esse crime e colocando na cadeia os responsáveis por ele, mas a impressão, a sensação que eu tinha aqui na casa é de que invadir a liberdade das pessoas sem autorização judicial, ou pior do que isso, usando do crime de barriga de aluguel, que foi um dos esquemas utilizados aqui em Mato Grosso, expondo o juiz lá de Cáceres e de outras comarcas, promotor decente, inclusive, que eu conheço, que recebeu os ofícios e, na boa-fé, acabou dando encaminhamento. Parecia que isso tudo não era nada, não era crime, não representava absolutamente nada. Que corrupção, com desvio de recursos públicos,
somente trata-se de crime contra a administração pública. Quero aqui, para finalizar, reafirmar com toda a minha convicção de que esse crime contra o Estado de Mato Grosso, contra a Constituição Federal, contra o povo do nosso Estado, e quero me solidarizar com todas aquelas e aqueles que tiveram a sua privacidade invadida por um crime hediondo como esse. É um crime de grande repercussão e é um crime que não tem perdão. Portanto, essa Casa de Leis, há mais de um ano, adormece, faz de conta que não aconteceu nada, deve uma explicação para a sociedade mato-grossense. E hoje pela manhã, dentre as justificativas que ouvi aqui na tribuna, alguns dizendo que nós estamos com uma população brasileira que não dá mais credibilidade para a classe política. É exatamente por conta disso que nós estamos perdendo a credibilidade. Nós deixamos de cumprir a nossa obrigação institucional. É obrigação do parlamentar dessa Casa de Leis, para a qual fomos eleitos e ganhamos muito bem. Quando nós comparamos com os cidadãos e cidadãs, com os pais de famílias que ganham um salário mínimo, e muitos ganham menos de um salário mínimo, e muitos ganham menos de R$300 por mês, e tem que dar o duro para sobreviver, e tem que marcar frequência, e tem que estar presente, e tem que trabalhar. É um desrespeito muito grande quando nós que fomos eleitos, todos aqui, por uma grande soma de votos, deixamos de cumprir o nosso papel institucional. E é por isso que os políticos, que nós, da classe política, estamos descredibilizados. Nós temos a responsabilidade, eu tenho dito aqui, que não é só a classe política, as instituições como um todo. O judiciário também está sem credibilidade e as pesquisas já demonstram isso. Só 1,3% da sociedade brasileira aprovam e reconhecem que o serviço do Poder Judiciário merece sua aprovação. Mas é por conta de nós deixarmos de cumprir com o nosso papel, é que nós estamos descredibilizados e, portanto, precisamos cumprir com ele. Se for inocente, quem passar pelo crivo de uma CPI, é nossa obrigação, eu não componho nenhuma CPI aqui, mas é nossa obrigação fazê-la. Se for inocente, será dado publicidade para a sua inocência. Mas se for culpado, também essa Casa de Leis deve sim cumprir com o seu papel.